Você acompanha o jornal Jovem Pan com imagem e continua gerando muita polêmica a decisão anunciada na semana passada pelos Estados Unidos de taxar em 25% as importações de aço. Isso causou apreensão no mercado global. Hoje os mercados estão um pouco mais tranquilos, porque na verdade já houve esse ajuste pesado no fechamento da última semana, inclusive no mercado brasileiro. Brasil que tem uma boa parte das exportações destinadas aos Estados Unidos, pode sofrer perdas, uma redução da margem de ganho, porque é um produto que tem cotação internacional. Enfim, é uma grande preocupação. E antes desse anúncio, dessa taxação, uma equipe do Brasil, de representantes das siderúrgicas e do próprio governo, esteve lá nos Estados Unidos e a sinalização era de uma taxação ainda mais pesada. E eu conversei sobre isso com o presidente do Conselho Diretor da Aço Brasil, que é vice-presidente sênior também do Grupo Valorec na América do Sul, o Alexandre Lira. Vamos conferir então essa conversa com ele. Nós estivemos nos Estados Unidos na segunda-feira da semana passada, retornamos na quarta-feira e a situação até a semana passada realmente era muito mais negra para o Brasil. O Brasil tinha sido incluído numa lista de 12 países, junto com China, com Rússia, com Índia, onde a taxação não seria de 25%, mas de 53%. Então, essa questão realmente nos alertou. Então, pedimos o apoio do ministro brasileiro do MIDIC, da Indústria e Comércio, Marco Jorge. Ele conseguiu uma agenda com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, exatamente para conversar sobre essa questão do Brasil ser incluído nessa lista negra. Agora, qual vai ser o procedimento das negociações para se tentar reverter isso e como o setor pode lidar com uma taxação como essa? Bom, as negociações, isso aí foi assunto da discussão entre o ministro Marco Jorge e o secretário de Comércio americano. A mensagem do secretário de Comércio é que o Brasil vai ter um período de 90 dias após a confirmação dessa medida pelo presidente Trump, 90 dias para tentar excluir o próprio país dessa sobretaxação ou, eventualmente, alguns produtos dessa sobretaxação. Então, essa vai ser a nossa primeira providência, iniciar essas conversas com o governo americano no sentido de excluir todo o país, toda a nossa exportação, né, que em 2017 foram 2,4 bilhões de dólares, né, o equivalente a 4,7 milhões de toneladas, excluir isso aí dessa sobretaxação dos 25%, e se eventualmente não tivermos sucesso nesse processo, a ideia então é o Brasil ir na Organização Mundial de Comércio para fazer valer os seus direitos. Agora, o governo Trump não tem dado muita importância a isso, inclusive já criticou várias vezes o posicionamento da OMC, acredita até que a instituição deveria deixar de existir exatamente pela postura protecionista que tem assumido, né? Você está correta e, inclusive, essa não seria para nós, vamos dizer, a solução ideal, até porque um painel de controvérsias na OMC é um processo muito demorado. O que nós colocamos, o nosso ministro, e eu tive a oportunidade também, junto com o Marco Polo, que é o presidente executivo do Aço Brasil, em várias reuniões com outros representantes do governo americano, é deixar bem claro que a situação do Brasil é diferente. Nós exportamos 2,4 bilhões de dólares, mas nós importamos carvão mineral para fabricar o aço, 1 bilhão de dólares em 2017. O que dos 2,4 bilhões que a gente exporta de produto siderúrgico, 80% é produto semi-acabado, que ele sofre um processamento adicional no mercado americano. Ou seja, a gente contribui para a competitividade da indústria siderúrgica americana. 80% do que a gente vende são produtos que são processados ainda antes de se tornar um produto final, uma bobina quente, um arame, uma barra para a indústria automobilística. Ou seja, o Brasil faz parte de uma cadeia de fornecimento para o mercado americano e é um grande importador de carvão mineral dos Estados Unidos, é o maior importador de carvão mineral dos Estados Unidos. Ou seja, a nossa posição foi: o Brasil deve ser tratado de forma diferenciada exatamente por isso, por essa complementariedade
na relação comercial entre os dois países. E um outro ponto que a gente reforçou muito é que os Estados Unidos, eles têm, na balança comercial com o Brasil, eles têm superávit há 10 anos. Quer dizer, os Estados Unidos vende mais, aí eu não estou falando só de aço, de todos os produtos. Os Estados Unidos vende mais para o Brasil do que compra. Não tem déficit com o Brasil. Então, em função desses argumentos, a gente gostaria que o nosso país fosse excluído do impacto da 232. Bom, o senhor já colocou que prefere essa negociação direta com os Estados Unidos. Agora, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, se posicionou defendendo que o Brasil se defenda dessa decisão lá dos Estados Unidos, inclusive no âmbito do sistema de solução de controvérsias da OMC, o que, em caso de vitória, daria direito à retaliação, o que não seria ideal até do ponto de vista da economia brasileira, porque você entraria num processo de conflito, não é? Exatamente. E como eu falei, o grande problema desses processos na OMC é exatamente a questão da demora. Agora, se acontecer, né, e do presidente Trump não praticar nenhuma exclusão nessa lista, ou nessa lista de países que vão ser sobretaxados nos 25%. Se uma União Europeia vai na OMC, se o Japão vai na OMC, a Coreia do Sul, o México, o Canadá, aí nós vamos ter também teria uma força muito grande, mas aí não é uma negociação individual do Brasil na OMC. Você teria grandes países e grandes blocos econômicos todos indo simultaneamente na OMC. Aí talvez o processo seja mais rápido. Mas, de qualquer maneira, a posição vamos dizer, até o momento da siderurgia, né, é que nós preferimos fazer uma negociação direta com o governo americano, não para dar concessão, mas para tirar o Brasil 100% aí de ser impactado pela 232. De qualquer modo, o próprio ministro interino também admitiu que o Brasil pode recorrer ao OMC, o ministro Marcos Jorge de Lima, porque por enquanto não se descarta qualquer possibilidade. O que o Brasil não pode é simplesmente acatar essa decisão. Por isso exatamente que a gente teve que se organizar rapidamente nessa missão ao Washington, né? Foram representantes da Uzi Minas, da Ternium, da Valurec, da Villares Metals, até uma empresa americana que depende de aço brasileiro, que é a California Steel. Teve o representante, o presidente da California Steel, junto conosco, né, nas reuniões com deputados americanos, tivemos também reunião no gabinete do vice-presidente. Eu não participei pessoalmente da reunião entre o ministro Marcos Jorge e o secretário Ross, mas o ministro foi muito receptivo e logo após a reunião ele nos convidou na embaixada para relatar o que foi conversado com o secretário de Comércio americano. Isso ainda vai gerar muita polêmica. Nós ouvimos o Alexandre Lira, que é presidente do Conselho Diretor da Aço Brasil.